A mente humana é o campo de batalha mais perigoso que existe. Death Note é a guerra perfeita entre dois estrategistas tão geniais quanto distorcidos. De um lado, Light Yagami, o jovem prodígio que se autoproclama deus de um novo mundo. De outro, L. Law Light, a sombra por trás de centenas de casos resolvidos, a mente que investiga o impossível. Mas entre os dois, quem realmente foi o mais inteligente? Eu sou o Nox, e bem-vindos a mais um vídeo. Para responder essa pergunta, a gente não vai usar o achismo, vamos mergulhar nos episódios, nos gestos, nas fases, nas técnicas mentais e principalmente nos erros. Porque às vezes o verdadeiro gênio não é quem vence, é quem entende onde não pode falhar. O primeiro episódio de Death Note já apresenta os dois pilares do conflito, a inteligência e o ego. Light encontra o caderno e testa a veracidade das regras de forma metódica. Ele não hesita, usa criminosos como cobaia. Ele aplica o pensamento dedutivo rápido, com bases em testes AB, uma técnica usada em experimentos científicos e até para analistas de sistemas. Esse é o primeiro sinal da mente de Kira. Lógica, fria, imediata e uma ausência quase total de moralidade tradicional. Ele é um psicopata altamente funcional. Segundo a psicologia clínica, apresenta charme superficial, alta inteligência, ausência de empatia. L surge como uma resposta a esse caos. E sua primeira ação é um clássico da psicologia forense, uma isca com armadilha. Ele transmite ao vivo um pronunciamento falso, e quando Light mata o impostor, L reduz milhões de suspeitos a uma região específica do Japão. Essa jogada é a aplicação prática de um modelo investigativo indutivo usado por analistas do FBI. L não esperava as provas. Ele provoca a ação do criminoso para gerar dados. Resultado? L sai na frente. Light comete seu primeiro erro, agir por impulso emocional ao ser provocado. Ao perceber que está sendo rastreado, Light muda seu padrão de comportamento. Ele começa a manipular as mortes para parecer aleatório. Aqui ele mostra domínio de uma técnica conhecida como depistamento de padrões, usada por hackers e criminosos sofisticados. Mais do que isso, ele se adapta. Enquanto isso, ele convida a força-tarefa e já começa a trabalhar com um nível quase insano de observação. Ele faz uma lista dos principais suspeitos e chega até Light. A genialidade de L está em sua capacidade de testar hipóteses mesmo sem provas. Ele não precisa saber que Light é Kira, ele só precisa duvidar o suficiente. Isso seria com o modelo Bayesiano, calma, eu confundi aqui, modelo Bayesiano de raciocínio lógico, onde as probabilidades se ajustam constantemente com base em novos dados. Light, por sua vez, cria sistemas complexos para esconder o caderno. Um deles envolve um falso fundo em sua gaveta que explode se mal aberto. Uma paranoia com lógica impecável. Isso indica traços de personalidade obsessiva, voltada à perfeição e controle. Mas aqui temos o segundo erro de Light. Ele fica obcecado em vencer ele pessoalmente, o que reduz a sua frieza. Ele decide se infiltrar, ele se apresenta a Light e passa a conviver com ele. Aqui temos uma das jogadas mais ousadas da série, colocar o rato junto do gato. Ele quer analisar Light diretamente, suas perguntas, sua postura física, seu taco de cócora, seus doces, tudo é parte de sua estratégia para gerar desconforto e observar reações. Esse é o uso prático da leitura comportamental não verbal, algo amplamente utilizado em interrogatórios reais. Ele lê microexpressões, hesitações, até como Light segura uma caneta. Light tenta agir naturalmente, mas ele percebe. Você é o único que não reage como alguém inocente. A tensão entre eles cresce, o jogo vira pessoal. E aí Light comete o terceiro erro. Ele começa a jogar com o ego, não com a lógica. Ele quer vencer ele, como uma prova de superioridade. E isso, segundo a psicologia cognitiva, é um viés de grandiosidade, mesmo que destrói impérios e CEOs. Ele, por outro lado, começa a desenvolver empatia, ele se diverte com Light, sorri, e isso o enfraquece.
O maior erro de Ellie é aqui. Ele começa a se importar. E quem se importa, evita. Quando Misa aparece e traz Rain com ela, Light percebe que pode perder o controle. Sua resposta, um plano tão absurdo que só um gênio conseguiria conceber. Light renuncia ao Death Note, apaga suas memórias e cria um roteiro com Rain para recuperá-las no momento exato. Isso é controle psicológico extremo sobre si mesmo, algo que beira o comportamento dissociativo, como se ele compartimentalizasse sua mente. Durante esse período, ele age como se não fosse Kira, e Ellie começa a duvidar, quando Light recupera a memória e engana Rain para matar Ellie. Ele não apenas vence, ele elimina o maior obstáculo sem se sujar, mas há um detalhe importante. Ele vence por ter manipulado uma força que ele não controlava completamente. O amor de Misa, a lealdade de Ren. Light vence, mas com a ajuda de variáveis externas, que ele só parcialmente dominava. Não é inteligência absoluta, é ousadia com um toque de sorte. Bom, com Eren morto, Light toma seu lugar na força-tarefa. Ele tem o poder, o caderno, o disfarce perfeito. Mas aqui algo muda. Ele se torna preguiçoso. Ele se sente invencível. E como todo grande narcisista, começa a subestimar o mundo. Ele se torna mais impulsivo, menos cuidadoso. E quando Neri Mello entra em cena, Light passa a cometer erros grotescos. Usa termo Mikami como executor, mas não controla suas decisões. Logo, por conta disso, Nier começa a juntar mais provas e mais acontecimentos e fatos que acabam trazendo as suas suspeitas principalmente para Light Yagami. Deixar pistas evidentes. O fato dele acabar conversando com Takada acaba fazendo ele dar vários deslizes, não se preocupar tanto. A sua preguiça corrompeu o ser que ele era no começo. Por mais de todos os deslizes que ele deu, esse era o único que fazia ele ser de certa forma um pouco mais comprometedor a ser o Kira. No confronto final, não percebe que Nier já havia manipulado tudo. Até porque ele já estava vigiando Light, já estava vigiando Mikami. Fora que ele já fez a cabeça da força-tarefa para poder ficar de olho no Light, mas ele não se preocupa com quase nada disso. Seu foco é matar Nier. A arrogância mata a lógica, e no fim Light não age como o gênio que conhecemos. Ele grita, corre, sangra, implora e morre, como um humano comum. Se olharmos para cada fase da história, ele usou raciocínio dedutivo puro, leitura comportamental, controle emocional e lógica investigativa. Light usou manipulação emocional, engenharia social, adaptação tática e estratégia psicológica. Ambos são gênios, mas um caiu pelo coração, o outro caiu pelo ego. Ellie morreu primeiro, mas morreu invicto, mantendo sua lógica até o último segundo. Light venceu, mas perdeu tudo, porque deixou de ser estrategista para se tornar o deus de um jogo que não sabia mais jogar. O mais inteligente? Ellie foi o detetive mais brilhante. Kira foi o manipulador mais perigoso. Mas no fim, o que mata não é a falta de inteligência, é o excesso da certeza. Então é isso, galera. Se você gostou dessa análise, não esquece de se inscrever no canal Nox. Esse canal é como se fosse um pouco da minha volta ao YouTube novamente. Eu queria trazer um vídeo explicando isso melhor, mas eu acho que não é tão necessário. Acho que eu só preciso produzir o conteúdo mesmo, trazer conteúdo realmente para vocês. E, bom, aqui está eu fazendo um novo começo, um pouco mais trabalhado, um pouco mais sério, numa pegada um pouco mais séria. Então, eu realmente espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. E talvez o vídeo possa ter ficado um pouco curto, ou não sei, não tanto trabalhado, mas eu vou tentar melhorar isso também, para poder trazer algo mais complexo. Até porque aqui a escuridão revela o que a luz esconde. Eu sou o Nox e até a próxima jogada.